Olá, meus irmãos, graça e paz, boa noite. Vamos dar início ao nosso estudo. Vamos primeiramente orar, falar com o Senhor e depois nós seguimos no terceiro estudo introdutório à escatologia reformada. Apenas lembrando que na próxima semana, Deus abençoando, o reverendo Erickson volta para continuar a exposição, versículo por versículo, do livro de Apocalipse. Vamos orar, falar com Deus? Senhor, nós te agradecemos por mais uma noite, que o Senhor nos permite estarmos juntos como igreja do Senhor. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, a nós que estamos aqui na igreja, bem como também aos nossos irmãos que estão em casa, que a tua boa mão possa nos acompanhar, possa nos iluminar e possa nos fazer entender assuntos tão complexos, mas tão importantes para a nossa caminhada e a nossa fé. Pedimos ao Senhor que seja conosco, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar então nossa introdução à escatologia reformada, apenas relembrando aquilo que nós falamos nesses nossos dois últimos encontros, né? Falamos um pouquinho, especificamente na semana passada, das categorias, né? Amilenista, pré-milenista, pós-milenista, que são as três principais vertentes no que diz respeito a descrição e interpretação a respeito do milênio, né? São as três correntes escatológicas mais importantes que nós temos. Então, apenas para relembrar que essas correntes escatológicas, essa distinção entre a, pré e pós, isso é recente, vamos dizer assim, recente dado a história da igreja, né? Então, esses termos, eles começaram a ser utilizados a partir do século XIX. Apenas para a gente relembrar um pouquinho o que nós falamos semana passada, lembrando que a ideia de milenaristas, né, a ideia daqueles que afirmam que existirá um milênio literal na Terra. Então, aqueles que defendem essa ideia são considerados os pré-milenistas, e os amilenistas, né, ou pós-milenistas, são aqueles que interpretam Apocalipse 20 como não um milênio literal, mas apontando para algo simbólico no que diz respeito ao reinado de Cristo. Então, hoje nós vamos entrar um pouquinho mais no amilenismo e vamos começar então a entender um pouquinho a respeito disso. Semana passada nós mostramos que nesse gráfico aqui nós podemos, de certa forma, ter um resumo do que é a corrente amilenista, né? Pressupõe-se aí a encarnação de Cristo. Então, entre a encarnação de Cristo e a volta de Cristo, nós temos a era da igreja. Apocalipse 20, de 1 a 6, que nós lemos a semana passada e focamos bastante nesse texto, ele é descrito, né? Ele é uma descrição do que acontece entre a encarnação de Cristo e a volta de Cristo. Então, o milênio, como nós falamos semana passada, para o amilenista, é um símbolo da vitória completa de Cristo sobre Satanás e o gozo perfeito dos santos no céu. Apenas para a gente relembrar aqui que o milenismo ele não nega em hipótese alguma a realidade do milênio, né? Pelo contrário, o que o amilenista ele defende é que a era atual, na verdade, é o milênio. Nós estamos vivendo o milênio e esse milênio ele caminha para uma consumação futura, que é justamente a volta de Cristo Jesus. Então, o amilenista, e essa é a linha que eu defendo, que eu entendo ser a mais equilibrada da interpretação no que diz respeito à escatologia, principalmente de Apocalipse 20, de fato ele crê que a era atual é o milênio descrito em Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 6. Esse termo amilenista, de certa forma, ele não é um termo assim muito feliz, porque a ideia de amilenista é que muitos pensam que o amilenista não crê em milênio. Nós cremos em milênio. Então, por exemplo, Jay Adams, que é um escritor bem importante, somente de comentarista, ele diz que o milenismo, na verdade, deveria ser chamado de milenismo realizado, né? Ou até mesmo outros vão caminhar pela ideia de milenismo semi-realizado. Eu entendo que poderíamos também chamar de milenismo em consumação, ou seja, nós estamos aí entendendo que vai da encarnação de Cristo até um pouco antes da volta de Cristo, que é quando Satanás vai ser solto para enganar de novo as nações, e depois disso, então, é que Cristo há de voltar e há de acontecer a ressurreição dos mortos, julgamento final, novo céu e nova terra. Então, no que diz respeito a essa ideia de milenismo em consumação, nós, juntamente, os amilenistas e pós-milenistas, nesse ponto,
eles comungam juntos, comungam da mesma ideia, né? Entendem a mesma coisa, ou seja, que o reino de Cristo que foi inaugurado pelo ministério terreno de Cristo, ele continuará a expandir-se até o retorno de Cristo para buscar a sua igreja, né? Para o retorno de Cristo em glória e aí então começar o estado eterno. Então, basicamente aqui ao milenismo, nós vamos ainda no final desse estudo trazer alguns pontos mais importantes, de forma resumida, do que é a escatologia milenista, mas é importante entendermos como é que nós chegamos nisso. Então, vamos tentar entender hoje, vamos fazer um estudo um pouco mais técnico, para tentar entender como é que nós chegamos no amilenismo. A primeira coisa é uma interpretação correta do gênero literário apocalíptico. Meus queridos, o fato de Apocalipse 20 ser a única passagem, como nós falamos na semana passada, a respeito do milênio, nós caminhamos para duas coisas a respeito disso. Primeiro, que não diminui a sua importância. Uma passagem que continua sendo importante nas Escrituras, justamente por conta, nós vamos entender daqui a pouquinho sobre o contexto geral, a mensagem principal, o resumo do livro do Apocalipse, e você vai ver como que Apocalipse 20 se torna importante dentro da progressão que existe dentro do livro de Apocalipse. E o segundo ponto é que, ao mesmo tempo que não deixa de ser importante essa única passagem que fala do milênio, ela se torna extremamente problemática. Por que problemática? Porque ela é uma passagem de suma importância, mas ao mesmo tempo ela está em um livro que é totalmente simbólico, ou totalmente carregado de simbolismo. Então, a literatura desse gênero, que é o gênero em que Apocalipse se encontra, nós entendemos que ele precisa de regras específicas de interpretação, certo? Então, não pode ser qualquer método que nós vamos pegar e jogar para interpretar Apocalipse, porque isso não vai dar certo. Então, qual é o método que nós utilizamos? Aqui eu vou partir dos reformadores. Os reformadores, eles defendiam esse método de interpretação, que é o sensus literaris, né, que era a ideia de que o intérprete responsável da Escritura sempre interpreta a Bíblia no sentido em que ela foi escrita. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quando alguém vai ler, por exemplo, literatura poética, um livro de Provérbios, um livro dos Salmos, Eclesiastes, ele tem que interpretar aquele livro à luz do que é poesia hebraica. Então, ele não pode interpretar uma poesia como se fosse uma narrativa. Outro ponto importante é que, por exemplo, você vai interpretar uma parábola como parábola. Então, vamos dizer assim, cada gênero literário que existe na Bíblia, ele pressupõe-se que tem que ter um método literário específico. Então, vou dar outro exemplo aqui, né? Quando nós vamos usar os sensus literares, um verbo continua sendo verbo. Você vai, por exemplo, um substantivo continua sendo substantivo, a metáfora segue sendo a metáfora. Eu me lembro que uma vez no seminário, o professor estava dando aula sobre o Antigo Testamento, sobre a questão do tabernáculo, e o tabernáculo do Antigo Testamento existem algumas coisas que têm simbolismo, mas não é tudo. E eu me lembro que um dos amigos da classe perguntou assim: pastor, mas e o prego? Aí ele falou: que prego? Não, o prego que eles prendiam aí, né, as cordas, né, os panos para colocar no tabernáculo. O que significava? Ele falou: o prego significava prego. Ou seja, não é tudo que tem uma interpretação ou aponta para alguma coisa. Às vezes, simplesmente, aquele prego significa prego porque não tem nenhum significado tipológico a respeito disso, né? Por outro lado, o que nós estamos falando aqui é que existem duas formas de você chegar até livros do gênero literal de Apocalipse. Então, a primeira, que é a que nós adotamos, que é o sensus literaris. A outra, que eu vou dizer assim, que ele vai para o extremo, é o que nós chamamos de literalismo. O que é o literalismo? É você pegar uma aplicação ou uma interpretação e colocá-la como fixa em todos os livros, em todos os gêneros. Então, eu vou traduzir, por exemplo, eu vou interpretar Apocalipse do mesmo jeito que eu interpreto o livro dos Salmos. Então, eu vou interpretar da mesma forma que eu interpreto os evangelhos, ou seja, eu não levo em consideração a estrutura gramatical, o gênero literário que esse livro foi escrito. Então, entendendo que esse literalismo ele não funciona bem, principalmente com literatura poética
e também com literatura profética ou apocalíptica, como é o nosso foco aqui nessa noite. Então, vou dar um exemplo para você. Você pega o Salmo 98, versículo 8, que fala assim: os rios batem palmas. Se eu for literalista, o que eu vou dizer nisso aqui? Eu vou interpretar que, literalmente, um rio, ele vai, sei lá, vai fazer igual eu faço aqui, né? Vou colocar as mangas para fora e vou começar a bater palma. Tem sentido? Não tem sentido. Então, entendendo o seguinte, que o que esse texto está dizendo não é que os rios têm mãos e começam a bater palma. Então, quando você vai para um texto como esse, você tem que entender o que é poesia, o que se encaixa na literatura daquele texto que foi escrito. Você tem que entender para quem que foi direcionado, qual que é a implicação do destinatário principal. Então, assim, você não pode interpretar qualquer gênero literário da Bíblia de forma literal, porque cada gênero requer de você uma interpretação diferente. No que diz respeito à literatura apocalíptica, nós temos que identificar o que é linguagem figurada ou prosa comum ou narrativa. Então, quando nós vamos para o livro de Apocalipse, isso aqui é importante, você tem que identificar o que de fato é literal, o que de fato aponta para um simbolismo, o que de fato já cumpriu, o que de fato ainda vai cumprir, o que de fato aponta para o Antigo Testamento, o que de fato aponta para a época em que Cristo esteve entre nós, ou para a era vindoura que ainda está à nossa frente. Por isso que interpretar de maneira literal o livro de Apocalipse é problemático, porque no livro você vai ver que nem tudo é o que parece ser. Então, quando você está lendo Apocalipse, você vê lá a besta que saiu do mar, né? Você pensa, poxa, a besta, será que é um bicho, né, que está saindo do mar? Eu falo para você que quando era mais novo, quando ia ler Apocalipse, eu ficava com medo, porque tinha algumas descrições ali que na minha cabeça, algumas descrições ali que na minha cabeça era literal. Então, você pega, por exemplo, né, escorpiões com ferrões grandes, ferroando as pessoas. Você olha para isso e fala, meu Deus. Então, assim, você não pode ir para Apocalipse, de certa forma, pensando que é um tipo de literatura que requer de você simplesmente um literalismo na hora de interpretar, porque isso não vai dar certo. Então, você tem que identificar o que é linguagem figurada daquilo que não é. Outra coisa, nós não podemos pensar que as profecias bíblicas tendem mais ao passado ou ao futuro. Então, qual que é o erro quando nós vamos para um livro como Apocalipse, que é uma literatura aí apocalíptica, né? São os extremos das interpretações, né? Ou nós vamos ser preteristas, que é a ideia do pós-milenista, entender que tudo já se cumpriu, não tem mais nada para ser cumprido, ou nós vamos para o outro extremo, que é o pré-milenista dispensacionalista, que vai falar assim, não, quase nada foi cumprido, tudo que tem de profecia ainda vai se cumprir. Então a gente precisa entender que existe um equilíbrio, algumas coisas de fato já se cumpriram em Apocalipse, mas outras coisas ainda de fato caminham para a sua consumação. Então, dentro disso, nós temos que entender a literatura apocalíptica judaica. Entenda que quem escreveu Apocalipse foi um homem de cultura judaica, que era João. Então, escreveu de certa forma, para cristãos convertidos do judaísmo. Sem falar que a literatura apocalíptica, principalmente do livro do Apocalipse, ele tem muito simbolismo do Antigo Testamento. Então, nós vamos ver que é uma via de mão dupla aqui, né? Ao mesmo tempo que ele recebe uma carga muito grande de conhecimento, de simbolismo e mensagem do Antigo Testamento, ele também recebe aquilo que era da sua cultura, né? Que era justamente a literatura apocalíptica judaica daqueles dias. Então, o que foi a literatura apocalíptica judaica? Foi um movimento literário que basicamente aí se estendeu, começou, né, no judaísmo pós-exílio, que se estendeu entre o retorno dos judeus exilados, 529 a.C., até a sua expulsão da Palestina por Adriano em 135 depois de Cristo. Só para vocês terem uma ideia, quando vocês pegam o livro de Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus, que tem principalmente na Bíblia Católica, né, que são livros apócrifos, nós entendemos de autoria duvidosa, mas tem seu valor histórico. Esses dois livros, eles estão ali entre 167 e 164 a.C. Nós vamos ver que nessa época, até a guerra, né, judaica contra Roma, em 66, 67 depois de Cristo,
Foi a época de maior, vamos dizer assim, de maior efervescência no que diz respeito à produção de literatura apocalíptica judaica. Então, nessa época foi quando as pessoas mais escreveram a respeito desse assunto. Então, para entendermos bem, essa palavra apocalipse significa descobrir, desvendar, tirar o véu. Essa palavra é a palavra grega, tem a mesma descrição do sentido, né, da palavra em latino, né, que é a palavra latina, que é a revelação, e as duas têm a mesma ideia, né, se refere à descoberta de alguma verdade oculta. E aí que entra algumas coisas interessantes para vocês entenderem como que João, de certa forma, ele cunhou muito do que ele escreveu no Apocalipse desse tipo de literatura que era comum nos seus dias. Então, por exemplo, os Apocalipses, e existem vários escritos, só para você ter uma ideia. Daniel é um tipo de literatura apocalíptica judaica. Você pega 1º e 2º Enoque, que são apócrifos, você pega 2ª e 3ª Baruque, você pega Apocalipse de Abraão, você pega as cartas de Hermas, você pega Apocalipse de Pedro. Então, assim, existem vários livros que foram escritos nessa época, que tem como título ou tem como literatura o gênero, né, apocalíptico judaico. Então, os apocalipses, o que eles têm em comum? Eles demonstram interesse particular nos detalhes do mundo celestial, o curso da história judaica e o destino do mundo como um todo. O que é interessante, e aí nós vamos começar a entender um pouco melhor o Apocalipse quando entendemos isso, é que algumas características gerais, você vai ver que é muito parecido com o livro de Apocalipse. Por exemplo, o meio de comunicação é visionário revelatório. Nós vamos ver isso com João. João recebe visões do Senhor. Outra coisa interessante, a linguagem simbólica, figurada e metafórica. O livro de Apocalipse é recheado disso aqui. E também existe um dualismo entre realidades terrenas e celestial. Então, é o que nós vamos ver o tempo inteiro no livro do Apocalipse acontecendo. E o conteúdo? O conteúdo é um pessimismo com a era presente, né, demonstra como é que o mundo estava mal naqueles dias. Existia uma promessa de salvação, uma visão da realidade centrada na presença e controle de Deus, e um dualismo entre a era presente do porvir e a recriação do cosmos. Então, assim, esse gênero literário constitui também um aspecto importante na história do povo, no povo judaico, porque ele foi escrito numa época de resistência anti-helenística. Então, era uma época que esse povo estava debaixo de um jugo cultural de outras nações, de outros povos, e esse tipo de literatura serviu como um combustível para o coração desses homens, dessas mulheres naquela época que era judeu, para continuar apegado às promessas, às esperanças que o Antigo Testamento trazia para eles. Então, os judeus fiéis daqueles dias, o que eles procuravam era justamente uma revelação divina. E lembrando aí que existe aquele período de 400 anos de silêncio, né, que é o período ali intertestamentário, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, que literalmente Deus não falou com o povo, não teve revelação para o povo. Então, nesse período, vamos dizer assim, um período de seca, no que diz respeito a ouvir a voz de Deus através de um profeta ou um sacerdote ou algo do tipo, os judeus eles procuravam a revelação divina, de certa forma, para explicar a natureza difícil dos eventos que eles estavam passando, as dificuldades que eles estavam vivendo por conta de uma dominação cultural estrangeira, e ao mesmo tempo procuravam compreender qual era o plano de Deus a respeito da libertação desse povo. Então, de certa forma, assim, esse gênero, literatura apocalíptica judaica, se pudéssemos dizer assim, qual foi o propósito principal, a função principal desse tipo de escrita era justamente fortalecer a fé dos judeus em Deus e, de certa forma, mantê-los fiéis diante do sofrimento que eles estavam passando naqueles dias. Então, assim, por meio do seu conteúdo, nós vamos ver que esse gênero, ele reúne as diretrizes da lei para o viver e, ao mesmo tempo, a chamada divina para que o povo pudesse suportar o sofrimento que eles estavam passando. Então, apenas para que você possa ter um resumo, né, do que é essa literatura apocalíptica judaica, é um gênero literário que, sim, descrevia a cosmovisão dos autores a respeito do fim do mundo e, ao mesmo tempo, apontando aí para uma esperança de um reino vindouro. Então, você vai ver que esse tipo de literatura é carregado de simbolismo, principalmente do Antigo Testamento. E aí nós vamos para o livro de Apocalipse, então. E nós vamos ver que, de fato, há muita coisa parecida com aquilo que é literatura apocalíptica judaica no livro
do Apocalipse. Então, por exemplo, o livro do Apocalipse, meus queridos, ele se encaixa nesse gênero literário, né? Estamos falando do livro do Apocalipse bíblico, né? Quanto à sua forma, quanto ao seu conteúdo, quanto ao seu propósito, né? A forma, nós falamos aqui, né? O simbolismo, a ideia de dualismo entre o presente e o porvir, a ideia de que existe esperança diante do sofrimento que temos passado, o conteúdo, a mesma coisa, o propósito para fortalecer o povo naqueles dias que passavam dias difíceis, dias de perseguição. Só que a diferença de Apocalipse, do livro bíblico para os outros apocalipses que fazem parte da literatura judaica, é que, de certa forma, Apocalipse apresenta uma configuração completamente diferente desses livros que foram escritos nesse período. Por quê? Porque, olha só, Apocalipse, na verdade, é uma miscelânea de gêneros literários. Quando você vai ler o livro de Apocalipse, o bíblico, você vai ver que nós temos nesse livro literatura apocalíptica. Nós temos lá, quando nós temos aí o simbolismo, né, um livro carregado de simbolismo. Nós temos profecia, tem textos ali que apontam ainda para a volta de Cristo, né, profetizando o retorno do Senhor. E nós temos também, de certa forma, epístola, né? Você pega lá as cartas endereçadas a 7 igrejas. Carta. Então, quando você pega o livro bíblico do Apocalipse e compara com outras literaturas judaicas daquele dia, você vai ver que existe uma distinção, porque acaba que o livro do Apocalipse ele tem algumas coisas diferentes desses outros livros. Então, João é verdadeiramente um profeta, só que a sua profecia emprega formas existentes no Apocalipse judaicos, bem como traços de epístolas, né? Saudação, endereçamento, carta circular às 7 igrejas da Ásia Menor e por aí vai. Então, o que nós entendemos é que Apocalipse é uma profecia cunhada no modo apocalíptico e escrito na forma de uma carta. Então, um ponto importante, como carta, e aí que é interessante você pensar em Apocalipse como um livro diferente. E aí entra aquilo que eu falei no início, de você não poder ser literalista. Porque até mesmo nas cartas que nós temos dentro desse livro de Apocalipse, você vai ver que é carregada de simbolismo. Então, por exemplo, 7 candeeiros. Jesus anda no meio dos 7 candeeiros. Se eu for um literalista, se eu olhar para essa carta e tentar interpretar de forma literal isso, não vai dar certo. Então, mesmo aquilo que requer de nós um certo literalismo, carta, no que diz respeito ao livro do Apocalipse, nós temos que tomar cuidado, porque ele foi escrito no modo apocalíptico. Por isso que é um livro extremamente fascinante e, ao mesmo tempo, difícil de se entender e interpretar. Um ponto importante nós temos que entender é que existe uma linguagem figurativa do Apocalipse, né? Então, assim, como os livros proféticos, os livros sapiensais lá do Antigo Testamento, estão cheios de símbolos e sinais. E o livro do Apocalipse não é diferente. Então, por exemplo, você vai ver que o autor do livro do Apocalipse, João, recorre ao simbolismo. Então, eu citei aqui alguns exemplos, né? Voz como de trombeta. Se você for literalista, você vai pensar em alguém abrindo a boca e saindo voz de uma trombeta, né? Igual aqueles desenhos, né? Quando Pica-Pau, por exemplo, estava brincando, engoliu uma trombeta e ia falar, saiu o som da trombeta. Mas não é isso. É um simbolismo, né? Um mar de vidro, o céu enrolado como um rolo. Então, você vai ver que o autor, o João, ele recorre a esse tipo de simbolismo que era comum na interpretação, na escrita daquele gênero. Você vai ver que João, às vezes, ele cita o símbolo e, ao mesmo tempo, ele já traz interpretação. Por exemplo, quando ele fala aquela antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, né? Ele aponta o símbolo, que é a serpente, e logo depois ele já descreve o que é. Em Apocalipse 17:15, quando João fala sobre as águas, as muitas águas, ao mesmo tempo ele já descreve o que ele dizer com as águas. Ele, naquele texto, em Apocalipse 17:15, ele explica que as águas apontavam para os povos, multidões, nações e línguas. Então, um ponto importante aí para pensarmos. João utiliza nomes, você vai ver que ele figurativamente ilustra a fidelidade de Antipas. Quando ele fala sobre Antipas, ele aponta para a fidelidade. Quando ele fala de Balaão, ele fala sobre engano. Quando ele fala de Jezabel, ele aponta para a ideia de sedução. Então, outro exemplo dessa linguagem figurativa que
que nós vamos ver João usando são criaturas, né, usadas para representar certos conceitos. Quando ele fala sobre o cordeiro imolado, apontando para Cristo, e por aí vai. Você vai ver também que ele utiliza números. Então, e aqui é importante porque o milênio é um número. Então, é importante você entender no que contexto que João utiliza números. Então, por exemplo, esses números que nós temos em Apocalipse, nós não podemos interpretar literalmente. Então, eu digo para você que 99% dos números que tem em Apocalipse, se você for interpretar de forma literal, você corre um sério risco de alegorizar e perder o sentido realmente original do texto. Tá? Então, nós temos que entender o significado dentro do gênero e dentro do contexto do livro do Apocalipse e também das Escrituras. E aqui é um ponto importante, entender que aquilo que os nossos símbolos de fé nos ensinam, né? Nós temos que fazer analogia da fé, ou seja, um texto bíblico se interpreta à luz de outros textos bíblicos. Então, a questão dos números aponta para isso. Vou dar alguns exemplos aqui. O número 7, que dentro da literatura judaica, né, apocalíptica, e é um dos números que mais aparece no livro de Apocalipse, aparece 54 vezes, indica plenitude, indica algo completo, indica algo perfeito. Por isso que a Bíblia diz que 7 é o número da perfeição, né, o número que aponta para a pessoa divina. Você pega o número 6, né, que simboliza a luta de Satanás pela completude, porém sempre fracassa em sua realização. A ideia do número 6 é importante porque é o número da imperfeição, é a ideia de que ele quase chegou à perfeição, mas não chegou. Então, um ponto importante aqui para que você entenda: o número da besta não é 666, não. O número da besta é 666. Tá bom? A gente às vezes pensa que o número é 666, mas não é. Por quê? Porque a ideia do judeu era que quando ele repetia, eles não tinham superlativo. Então, quando você pega, por exemplo, Isaías capítulo 6, você vai ver que a descrição de Deus é que ele é santo, santo, santo. Então, quando a repetição por 3 vezes na ideia do judeu é um superlativo. Então, quando Apocalipse fala sobre 666, é um superlativo da imperfeição, para que você possa entender o tamanho da imperfeição que de fato é a descrição bíblica a respeito de Satanás. Ok? Lá em Apocalipse 13:18 vai falar sobre isso. E aí você vai para o número 1000. O número 1000 significa uma ideia de um período completo, um período longo, né? E de duração indeterminada. Então, na verdade, esse número 1000, dentro da literatura apocalíptica judaica, principalmente do livro de Apocalipse, na verdade, ele é a ideia de 10, que significa totalidade, elevado à terceira potência para você chegar ao número 1000. É assim que os judeus, então, calculavam a ideia para chegar a 1000, e significa justamente isso aqui. Então, um ponto importante é que nós não podemos, por conta disso, interpretar o livro de Apocalipse ou o milênio, desconsiderando a linguagem figurativa do livro. Por isso que, na semana passada, eu falei para os irmãos que há uma certa dificuldade da minha parte com o dispensacionalismo, porque muito daquilo que é examinado de Apocalipse, ele caminha para a literalidade. E aí você acaba perdendo essa ideia do simbolismo que existe no livro. Lógico que alguns pré-milenistas, históricos, dispensacionalistas, eles acreditam que existe sim uma gama de símbolos, né, de figura de linguagem Apocalipse. Mas a grande maioria, quando interpreta a maioria dos textos bíblicos de Apocalipse, eles caminham justamente aí para a questão da literalidade, e aí nós temos um problema seríssimo. Vamos caminhar? Alguma dúvida quanto a isso, meus irmãos? Não temos? Então vamos seguir. Vamos então ir para os métodos de interpretação do livro de Apocalipse, tá bom? Vou falar aqui sobre 4 escolas, e essas escolas, queridos, elas dizem respeito aos modos de interpretação do livro de Apocalipse e não da escatologia, tá bom? Então, vamos apenas entender quando nós falamos aí sobre pré, pós-milenista, nós estamos falando aqui da interpretação hermenêutica, no que diz respeito não só do livro do Apocalipse, mas da escatologia como um todo. Quando nós falamos de modo de interpretação,
é como que as pessoas interpretam, como que essas escolas interpretam a questão do livro de Apocalipse, e a partir disso há um relacionamento sim com a sua escatologia. Então vamos lá, primeiro os preteristas, né? Quem que são os preteristas aí? Né? Os preteristas, eles entendem aí que o livro foi escrito antes de 70 depois de Cristo. Esse livro foi escrito prevendo fatos que ocorreriam nesta data ou depois, narrando eventos já ocorridos. Então, quem que defende essa interpretação? Por exemplo, os pós-milenistas e alguns liberais abraçam essa ideia. Então, eu coloquei aqui, só para você ter uma ideia, a ideia do preterista basicamente é que tudo que aconteceu em Apocalipse está ali logo depois da encarnação, a vida, morte e ressurreição de Cristo. Então, está perto da encarnação de Cristo, né? Então, depois disso aí, a era da igreja corre normalmente. Então, eles creem que tudo, ou quase tudo, do Apocalipse já se cumpriu no primeiro ou primeiros séculos depois do tempo do ministério terreno de Cristo. Então, a visão preterista é que quase nada que se existe em Apocalipse precisa de cumprimento, já se cumpriu, tá bom? Nós vamos caminhar aí para uma outra escola, que é os historicistas. Os historicistas, eles já pensam diferente, eles entendem que o livro do Apocalipse narra a história da igreja como um todo, desde o Pentecoste até a consumação. Então, os adeptos da visão histórica, né, creem que o Apocalipse é cumprido regular e uniformemente na história da igreja. Então, a ideia aí é que durante toda essa era que nós estamos vivendo, isso vai se cumprir. Geralmente, os pré-milenistas dispensacionalistas abraçam esse método de interpretação no que diz respeito ao livro de Apocalipse. Temos também os futuristas. Os futuristas, eles entendem que o livro é estruturado com base nas coisas que são. Aí você pega, por exemplo, Apocalipse 1, 9, né? Apocalipse 1 até o Apocalipse 3, e naquilo que ainda vai acontecer, que é do capítulo 4 até o capítulo 22. Então, na visão dos futuristas, o livro narra eventos que acontecerão até a consumação. Então, por exemplo, eu coloquei aqui mais perto da volta de Cristo, que para o pré-milenista histórico, né, que defende essa linha, as coisas vão, vamos dizer assim, vão culminar tudo aqui perto da volta de Cristo, o cumprimento do livro de Apocalipse. Então, creem que quase tudo Apocalipse deve ser cumprido próximo do final da igreja, logo antes ou próximo da segunda vinda de Cristo. E tem os idealistas, que é essa linha aí que nós abraçamos, né? A ideia de que os idealistas interpretam o Apocalipse como um livro de princípios que contrastam o Cristo vitorioso e seu povo com Satanás derrotado juntamente com seus seguidores. Então, a ideia do idealista é que o Apocalipse será cumprido através da história da igreja, mas os símbolos são uma figura geral da guerra entre o bem e o mal, Deus e Satanás, não se referindo somente a eventos singulares. Então, eu coloquei pontilhado para que você possa entender que a ideia do amilenista é que algumas coisas elas vão se cumprindo. Algumas coisas já se cumpriram, outras estão em processo de consumação, e o cumprimento final vai ser, de fato, na volta de Cristo Jesus. Vamos caminhar, então, aí para uma interpretação mais coerente do livro do Apocalipse, né? Então, dentro daquilo que nós falamos até agora, nós não podemos, então, tratar o livro de Apocalipse, aí nós vamos agora lá para o Apocalipse 20, que é o nosso foco desde a semana passada. Nós não podemos ir para essa passagem bíblica como se fosse uma simples narrativa histórica ou até mesmo uma simples profecia, tá bom? Então, o erro do dispensacionalismo reside justamente nisso. O dispensacionalismo, queridos, eles interpretam literalmente, tanto quanto for possível, o livro do Apocalipse. Então, todo o livro do Apocalipse foi escrito, não é para ser interpretado primeiramente de forma cronológica. Então, se você for para Apocalipse, olha, eu vou ler Apocalipse para entender o relógio, como é que as coisas funcionam na cronologia. Eu vou te falar que você vai se frustrar, porque o livro do Apocalipse, na verdade, o que nós vamos ver é que ele foi escrito de uma forma como se fossem fotos instantâneas da era presente da igreja de um ponto de vista celestial. Então, vou trazer aqui uma frase do Michael Horton. Michael Horton, essa coisa muito interessante, que ele fala que o livro do Apocalipse nos dá imagens instantâneas de realidades simultâneas da história, não uma cronologia de acontecimentos. Então, a ideia do Michael Horton é justamente essa, de que quando nós lemos Apocalipse, o que nós vamos ver é que nós estamos vendo realidades que, vamos dizer assim, elas
elas aparecem e desaparecem ao mesmo tempo, mas que não tem como você determinar se uma vem primeiro ou se vem depois. Então a ideia dele é que você não pode de forma alguma pensar numa ordem cronológica dos acontecimentos que estão descritos justamente ali no livro do Apocalipse. Então nós vamos abraçar o paralelismo progressivo. Eu vou trabalhar apenas nessa linha, até por conta da questão do tempo. O paralelismo progressivo é uma forma de interpretarmos o Apocalipse. Foi desenvolvida pelo escritor William Hendrickson, um holandês, inclusive um profícuo escritor do Novo Testamento, um homem de muita capacidade, somente na área de linguística. Então, ele escreveu um livro chamado Mais Que Vencedores, que é um livro muito conhecido e se você procurar, é um bom resumo do livro do Apocalipse. É um dos melhores livros que tem no que diz respeito à visão milenista em português. Então, o paralelismo progressivo, ele defende o quê? Ele insiste, na verdade, ele defende que o livro consiste em 7 sessões que seguem paralelas entre si. Cada uma delas abrange por inteiro a presente era, desde a primeira até a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, assim, o que o William Hendrickson desenvolveu com essa ideia de paralelismo progressivo? Ele dizia que esses ciclos, ou essas 7 sessões, elas são mais bem compreendidas se você entender o que está na superfície e o que está na profundidade. Então, ele vai dizer o seguinte: olha, se você entender que esse livro é uma descrição de uma guerra espiritual cósmica, você vai entender que essas repetições que são feitas nesses paralelos, nessas sete, vamos dizer assim, nessas 7 sessões paralelas, na verdade, repete aquilo que foi dito na sessão anterior, só que, vamos dizer assim, com um adendo, trazendo algo mais vantajoso ainda para o cristão. Então, a ideia do William Hendrickson é que os ciclos, ou essas sessões paralelas, elas vão se concentrando cada vez mais nas fases mais intensas e nas fases finais, que é justamente a segunda vinda de Cristo, a consumação de todas as coisas. Então, a interpretação do milênio, Apocalipse 20, ela muda conforme nós entendemos a cronologia do livro. Então, aquilo que nós falamos semana passada, se você muda a questão vamos dizer assim, de como você enxerga o livro do Apocalipse, se você pensar que é cronológico, aí você vai começar a entender aquilo que nós falamos semana passada. O que o pré-milenista histórico ele entende? Que Apocalipse 19 é a volta de Cristo. Ele vai dizer, Apocalipse 19, Cristo volta, Apocalipse 20, ele instaura ali os 1000 anos de reinado, e depois ele volta para consumar todas as coisas. Não ele volta, O dispensacionalista vai defender uma segunda volta de Cristo, uma terceira volta de Cristo, mas o histórico, ele caminha com a ideia de que, aquela ideia que nós falamos semana passada, que a igreja vai subir e se encontrar com Cristo, vão ser transformados, vão voltar para a terra, vão viver aqui 1000 anos na terra, crentes transformados, com ímpios não regenerados, não transformados. Então, aquela bagunça que nós mostramos na semana passada, uma bagunça um pouco no sentido de não ter muito sentido lógico, de pensar que você vai estar com o corpo transformado, glorificado, ainda vivendo nessa terra, convivendo com a morte, convivendo com o pecado, com pessoas ímpias. Então, se você não entendesse essa perspectiva de que na verdade é uma repetição, como se fosse algo concêntrico, não é cíclico, mas concêntrico, e sempre aumentando algo mais naquilo que é descrito na sessão anterior, você vai partir para o Apocalipse como uma cronologia, e aí nós vamos acabar caindo no erro de misturar o milênio, colocar o milênio depois da volta de Cristo, antes da volta de Cristo, e por aí vai. Então, apenas para a gente entender e caminharmos, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho o que nós vamos... vou mostrar para vocês como é que funciona isso de ordem mais visual, para vocês entenderem melhor, mas até para a gente entender que, de fato, o que nós vamos ver daqui a pouquinho, não só no próximo slide, mas nos próximos, é que, de fato, essas sessões, essas 7 sessões que são paralelas entre si, elas apresentam um certo grau de progressão escatológica, por isso que essa ideia de paralelismo progressivo. Então, só para você entender, vou dar um exemplo aqui para você ver como é que as coisas funcionam. Quando você pega, por exemplo, Apocalipse 1:7, você vai ver que o juízo final é anunciado ali, brevemente. Quando você vai para Apocalipse 6, 12 e 17, há uma outra descrição um pouco mais detalhada do juízo final.
E quando você vai a Apocalipse 20, versículos 1 a 15, aí nós temos a consumação de tudo, a explicação, o ápice do que de fato é o juízo final. Outro exemplo disso, você pega em Apocalipse 7, 15 a 17, você vai ver que já há uma descrição da alegria dos remidos no céu. Só que só quando nós chegamos no capítulo 21 é que isso vai ser detalhado. Vai ter uma descrição mais ampla de como que os salvos no Senhor, de fato, vão viver na eternidade. Então, para você entender melhor isso aí, vamos lá. Essa é mais ou menos a ideia do paralelismo progressivo. São 7, tá bom? Então, nós vamos pegar capítulo 1 a 3, capítulo 4 a 7, capítulo 8 a 11, capítulo 12 a 14, capítulo 15 a 16, capítulo 17 a 19, capítulo 20 a 22. Tá bom? Essas são as 7 sessões aí paralelas do livro. Nós vamos ver no capítulo 1 a 3, Cristo no meio da igreja, que são 7 candeeiros, e aí nós vamos ver que esses 3 capítulos indicam a igreja toda, através de todo o espectro de sua existência, descreve condições que se repetem ao longo da história da igreja. E aí que tem interessante, você pega, por exemplo, Apocalipse 1:5, é descrita a primeira vinda de Cristo, veio salvar o seu povo. E você vai, Apocalipse 1:7, a segunda vinda de Cristo, julgar as nações, certo? Apocalipse 4 a 7, você vai ver a visão do céu e dos selos. A igreja sofrendo provas e perseguições sobre o pano de fundo da vitória de Cristo. Essa seção cobre toda a dispensação, primeira e segunda vinda de Cristo. Há uma descrição da primeira vinda de Cristo como o cordeiro imolado, no capítulo 5. E no capítulo 6, nós temos aí a segunda vinda de Cristo, uma descrição do juízo final. Então, só para você ver como que as coisas elas vão tendo uma progressão. Depois nós vamos ter, capítulo 8 a 11, as 7 trombetas do julgamento. Aí nós vamos ver aqui a igreja vingada, a igreja protegida, a igreja vitoriosa, tendo alcançado o fim da dispensação, é quando termina então a primeira visão de João. E olha que interessante, né? Se começa mostrando a igreja sofrendo, capítulos de 1 a 3, capítulo 4 a 7, mostra que essa igreja, mesmo sofrendo, ela tem como pano de fundo a vitória de Cristo sobre esses inimigos. E termina justamente nas 7 trombetas, mostrando a igreja sendo vingada, protegida e vitoriosa por causa da obra de Cristo. Nessa parte, nós temos uma descrição apenas da segunda vinda de Cristo, que é justamente a descrição do juízo final. Capítulos 12 a 14, nós vamos ver que, de acordo com a perspectiva do paralelismo progressivo, há uma mudança aqui. Se as 3 primeiras sessões é uma descrição do que está acontecendo na Terra, a partir do capítulo 12 até o capítulo 19, a descrição do que acontece no céu. E aí é paralelo a isso, ou seja, o que está acontecendo na Terra tem como pano de fundo aquilo que está acontecendo no céu. Capítulos 12 a 14 fala sobre o dragão perseguidor. Você vai ver que descreve o nascimento de Cristo e a oposição de Satanás. Continua a oposição que o dragão Satanás faz à igreja. A descrição da primeira vinda de Cristo, descrição do primeiro, do nascimento de Cristo, quando fala que o dragão esperava a mulher gerar o filho para matar o filho, ali aponta para a ideia de Cristo. E depois o capítulo 14 fala sobre a segunda vinda de Cristo, uma descrição já do julgamento. As 7 taças, você vai ver que as 7 taças representam a visitação final da ira de Deus sobre os ímpios, referência ao juízo final e eventos subsequentes a ele. Olha só que coisa interessante, olha capítulos 8 a 11, você vai ver ali que já começa uma descrição daquilo que são as 7 trombetas, já começa ali uma descrição do que Deus vai fazer, mas quando chegamos no capítulo 15, nós temos algo, vamos dizer assim, mais explicado ainda, um progresso nessa visão no que diz respeito à ira de Deus sendo derramada sobre os ímpios. Há uma segunda vinda de Cristo também apontando para a ideia do juízo final. Capítulo 17 e 19, a queda da Babilônia. A Babilônia representa o mundo, as forças do secularismo e impiedade que se opõem contra Deus, a punição final aos 2 auxiliares do dragão, a besta e o falso profeta. E aí nós temos a segunda vinda de Cristo, que é descrito como cavaleiro fiel, que peleja com justiça. E capítulo 20 e 21, a grande consumação, nós vamos ver aí que de fato narra o fim do dragão, completando a descrição, a derrota dos inimigos de Cristo, descreve o juízo final, o triunfo final de Cristo e de sua igreja. E nós temos aí a primeira vinda de Cristo, a prisão de Satanás, lembre-se que nós falamos sobre isso na semana passada,
e também tem a vinda de Cristo no que diz respeito ao juízo final na sua segunda vinda. Então, de certa forma, nós vamos ver que o paralelismo progressivo aponta para essa ideia. Deu para ficar um pouquinho mais claro agora, essas 7 sessões paralelas, ou não? Sim ou não? Sim ou não? Tem que falar agora. Se não falar agora, cale-se para sempre. Então vamos caminhar. Daqui a pouquinho eu vou colocar outro slide e vocês vão entender um pouquinho melhor essas figuras aqui. Nós vamos desenvolver um pouquinho mais. Dentro do paralelismo progressivo, existe a ideia de que tem 2 grandes divisões no livro de Apocalipse, certo? Então, a progressão escatológica nessas 7 sessões, não apenas com relação às sessões entre si, né, o intercâmbio que elas fazem, mas o que diz respeito ao livro como um todo. Então, as 7 sessões, elas se encaixam em dois grupos. Então, o primeiro grupo de visões, que vai de Apocalipse 1 até Apocalipse 11, nós vamos ver aqui a luta entre os homens, crentes e ímpios, né? O mundo ataca a igreja, mas a igreja é vingada, protegida e vitoriosa, aquilo que nós já falamos, e capítulos 12 a 22, que é o segundo grupo de visões. Nós vamos ver aí que mostra a luta na terra, que tem como pano de fundo mais denso, né? A manifestação visível do ataque do diabo à pessoa de Cristo. Então, o que nós vamos ver nessa segunda parte do capítulo 12 a 22 é que Satanás derrotado, o que ele faz? Ele dirige a sua fúria contra a igreja, né, e com seus inimigos, ele emprega aí as 2 bestas, a grande meretriz, né, e todos esses inimigos no final dessa era é derrotado por Cristo, né, já uma derrota já realizada e que há de ser consumada na volta de Cristo. Então, na primeira visão, nós vamos ver a superfície, certo? Retrata então a igreja perseguida no mundo, aquilo que nós podemos ver. E no segundo, nós vamos ver um pano de fundo espiritual, o conflito que existe entre Cristo e o dragão, e aí então Satanás, tá bom? Então nós vamos ver que o livro do Apocalipse revela um progresso em profundidade e intensidade do conflito espiritual. E aí o que é interessante é que, como Satanás é o supremo oponente de Cristo, é lógico que lá no capítulo 20, no final já do livro, é que nós vamos ver de fato a sua derrota. Deixa eu colocar aqui um slide. Essa figura que ele me mandou foi o reverendo Márcio Alonso, um amigo, e ele fez esse slide, eu achei muito interessante, porque dá para entendermos melhor aquilo que falamos no slide anterior. Para você possa ter uma ideia aí, existe aí a primeira vinda de Cristo, né, que está, deixa eu ver onde é que está aqui, está na sua esquerda. Está na sua esquerda. Aí nós vamos ver então, na superfície, aquilo que eu falei, a igreja e o mundo. Nós vamos ver aí do capítulo 1 a 3, a ideia de a igreja, a habitação de Cristo no mundo. Isso caminha da primeira até a segunda vinda, a descrição ali em Apocalipse capítulo 1, capítulo 3. Depois nós vamos ver a igreja sofrendo provas e perseguições, depois a igreja vingada, protegida e vitoriosa, caminha não apenas até a segunda vinda, mas também ao juízo final. E depois nós vamos ver a parte, vamos dizer assim, o conflito essencial, o pano de fundo espiritual que nós não enxergamos, né? Mas que o que acontece no plano de fundo espiritual se torna visível no pano de fundo que nós entendemos como superfície. Então, Cristo combatido pelo dragão e seus agentes, capítulo 12 a 14, ira final sobre os impenitentes, 15 a 16, a queda da Babilônia e das bestas, o dragão condenado, Cristo, a igreja vitoriosa, nos capítulos 20 e 21. Então, essas setinhas que você está vendo aí de vermelho, elas apontam para essa ideia de progressão. Tá? Por isso que é paralelismo progressivo, porque progride para o quê? Para a consumação de todas as coisas. E a mesma coisa quando você vê a setinha descendo, aponta também para uma progressão que diz respeito aos eventos, se pudéssemos dizer como eventos históricos, né, como que eles também caminham para a consumação de todas as coisas. Então, aquilo que eu disse para vocês anteriormente, você pega a superfície aqui, né, a igreja, a habitação de Cristo no mundo, a igreja sofrendo provas e perseguições, e qual que é o progresso? Onde é que termina isso? Isso termina com a igreja vingada, protegida e vitoriosa. Então, caminha para uma progressão, a mesma coisa que diz respeito à parte em que está Cristo e o dragão. Uma outra imagem, para ficar um pouquinho mais fácil para você, mesma coisa, a igreja e o dragão, né? A igreja, a habitação de Cristo no mundo, a ideia lá dos 7 castiçais, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A igreja sofrendo provas e perseguições, né? No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Depois nós vamos ver a igreja vingada, que a ideia lá de Lucas 18:7, não farás Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite. E no pano de fundo mais profundo, que é Cristo e o dragão, Cristo combatido pelo dragão e seus agentes. Aí nós vamos lá em Gênesis 3,15, né? Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é muito interessante em Apocalipse 12, que você vai ver lá no início do capítulo de Apocalipse 12, que há uma descrição de Satanás sendo lançado na terra. E nós entendemos, pegando aquele texto de Lucas, capítulo 10, que de fato ali é quando Cristo consuma a sua obra, Satanás é lançado mesmo. Então a ideia lá de Apocalipse 20, dele ser amarrado, é justamente aqui em Apocalipse 12 que é descrito. Então depois nós vamos lá, Apocalipse 15:16, ira final sobre os impenitentes, né? Romanos 2:5, mas segundo a tua dureza, o coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. A queda da Babilônia e das bestas, 1 João 2:17, ora o mundo passa bem como a sua concupiscência. E depois Apocalipse 20-22, que é a consumação, o dragão condenado, Cristo e a igreja vitoriosos, Romanos 8:37, todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Certo? Dúvidas? Todas? Nenhuma? Ficou mais fácil agora, né? Ficou mais fácil ou não? Como vocês não estão falando nada, eu estou acreditando que vocês estão entendendo tudo, tá? Ou vocês estão com medo por conta do Covid de tirar a máscara e falar. Então deixa eu dar um resumo aqui bem rápido do que é a escatologia milenista. Algumas coisas nós já falamos nesses nossos 2 últimos encontros, mas é importante apenas relembrarmos aí para fecharmos a aula de hoje. Então, referente à escatologia inaugurada, que é aquela ideia de que alguns pontos, né, no que diz respeito à escatologia já se cumpriram, outras estão em processo de consumação, de cumprimento. Então, a escatologia inaugurada é porque, de certa forma, já começou a sua realização. Então, nisso, o que nós, milenistas, cremos? Primeiro, Cristo conquistou uma vitória decisiva sobre Satanás. Quando que foi essa vitória? Foi justamente na sua obra consumada. Sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. Então, Cristo, quando completou a sua obra redentora, nós entendemos que ele desferiu um golpe fatal e derradeiro em Satanás e seus seguidores. Então, a vitória de Cristo foi definitiva, né? Foi decisiva e definitiva. Então, qual que é o dia mais importante para nós como cristãos? Não é o retorno de Cristo, no que diz respeito à história cristã. Para nós, como servos do Senhor, é a sua primeira vinda, porque por causa da vitória de Cristo, né, na sua primeira vinda, questões fundamentais da história já foram resolvidas. Então, o que nós entendemos é que agora é uma questão de tempo, até que essa vitória seja levada à sua consumação. O reino de Deus é ao mesmo tempo presente e futuro, a ideia do já e ainda não, né? Os amilenistas creem que o reino de Deus foi fundado por Cristo em sua encarnação e está em operação na história, continua, né, operando na história hoje, e caminha ou destina-se para ser revelado de forma plena no porvir. Então, nós compreendemos aí a partir disso que o reino de Deus é um reinado, né, dinamicamente ativo de Deus na história humana através de Cristo Jesus. Então, o reino de Deus, ao mesmo tempo que é uma realidade presente, é uma esperança futura, o já e o ainda não. Textos lá de Mateus 12:28, Mateus 7:21-23 vão mostrar essas duas realidades, né? Algo que já é presente, mas ao mesmo tempo é algo que nós esperamos a sua consumação no futuro. Nós vivemos os últimos dias, tá bom? Os últimos dias aí é uma descrição do tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Aí você pode falar assim, mas pastor, o que os escritores do Novo Testamento entendiam disso? Os escritores do Novo Testamento, quando você pega, por exemplo, Atos 2, 16-17, 1 Coríntios 10:11, 1 João 2:18, eles escreveram, de certa forma, conscientes de que estavam vivendo os últimos dias. Só que, ao mesmo tempo, é interessante porque a escatologia inaugurada, ela não descarta, não desconsidera aquilo que ainda vai acontecer, que é a escatologia futura. Por quê? Porque os próprios apóstolos, quando falavam, olha, nós estamos vivendo os últimos dias, você pega, por exemplo, você pega João 6,36, você pega João 12:28, em que João fala do último grande dia. Então, qual que é a ideia milenista? Que nós estamos vivendo nesses últimos dias
antes do último grande dia, que é justamente a volta de Cristo e a consumação de todas as coisas. Estamos vivendo o milênio de Apocalipse 20, como nós falamos muito na semana passada, né? Compreendendo aí que os 1000 anos de Apocalipse 20 compreende a primeira vinda de Cristo até um pouquinho antes da sua segunda vinda, quando Satanás vai ser solto por um pouco de tempo e depois então ele vai ser plenamente derrotado. É importante dizer que hoje nós já vivemos, né, com as bênçãos do milênio justamente porque Satanás está preso, né? Ele continua ativo no mundo? Continua, né? Mas apenas lembrando que ele está impedido de enganar as nações, ou seja, ele não pode impedir o avanço do Evangelho, o progresso do Evangelho. E quanto à escatologia futura, aquilo que ainda vai acontecer, a ideia de que os sinais dos tempos, né, aplicam-se tanto ao presente quanto ao futuro. Então, os amilenistas, eles creem, queridos, que a volta de Cristo será precedida de alguns sinais, tá bom? Então, por exemplo, pregação do Evangelho a todas as nações, não é que todo mundo vai ouvir o Evangelho, não é isso. Então, tem um sentido aí de nações, de povos alcançados. Existirá uma grande apostasia, grande tribulação, a vinda do anticristo, tudo isso o amilenista acredita, né? E ele acredita que esses sinais não devem ser encarados como se referissem exclusivamente à época logo antes da volta de Cristo. Bom, então, no que os pré-milenistas eles caem? É justamente nisso. Então, por exemplo, aconteceu um terremoto, já fica o sinal de alerta pensando que esse é um sinal evidente que Cristo vai voltar amanhã. Tá? Então, vai ser amanhã. Não tem como a gente descrever isso, porque ao longo da história, o que nós vamos ver é que esses sinais eles se repetem. Então, ao longo da história da igreja cristã, os sinais preditos por Cristo eles sempre acontecem. O que o milenista crê é que mais perto da volta de Cristo, esses sinais eles vão se intensificar, eles vão se tornar mais claros, eles vão se tornar mais profundos do que nos dias de hoje. Moário, quer falar, perguntar? O novo templo de Israel? Então, o pré-milenista, sim. O pré-milenista, ele entende que haverá o novo céu e nova terra, templo, que haverá sacrifício. Então, ele interpreta algumas profecias, principalmente de Ezequiel, de forma literal, como se fosse acontecer de fato no novo céu e nova terra. Tá bom? Então, é uma certa dificuldade pensar que haverá sacrifício no novo céu e nova terra, né? Isso. Exato. O pré-milenista acredita que sim, vai acontecer isso. Não. Milenista não. Tá bom? Pré-milenista sim. Entende que é literal a ideia de reconstrução do templo. A segunda vinda de Cristo será um evento único, nós falamos sobre isso semana passada, né? Nós não acreditamos que a volta de Cristo vai ser em fases, né? Ele vai voltar, quando voltar vai ser apenas uma vez e há de concretizar todas as suas promessas. Na volta de Cristo haverá uma ressurreição geral, isso aqui é importante porque nós falamos semana passada que o pré-milenista ele entende que há duas ressurreições gerais, duas ressurreições, a primeira na instauração do milênio, que são os crentes, depois de 1000 anos é quando de fato vai ter a ressurreição dos ímpios para a condenação. Acreditamos que após a ressurreição haverá a transformação e glorificação dos crentes vivos, né? Isso aqui é algo tranquilo de se pensar, não só dos crentes vivos, mas também dos ímpios, né? Ambos passarão por um processo aí de transformação e de certa forma de glorificação também, terão seus corpos transformados no que diz respeito à condenação. Arrebatamento de todos os crentes, nós cremos nisso também, que os crentes ressurretos, juntamente com os crentes transformados, serão arrebatados entre as nuvens, né, ao encontro do Senhor nos ares. Tessalonicenses 4,17 fala sobre isso, e após esse encontro eles voltam para a terra. Então, corpo ressurreto e glorificado, queridos, do crente é para a terra, tá bom? Para habitar a terra. Juízo final, haverá apenas um único juízo final que ocorrerá na volta de Cristo, e todos os homens vão comparecer diante desse último julgamento, tá bom? Então, apenas para entender qual que é o propósito dele. Todo mundo já chega nesse juízo final com o destino traçado, com o destino já determinado. Por quê? Porque
de acordo com João 3,18, nós, agora em Cristo Jesus, é que nós somos julgados. Então, se estamos em Cristo, somos julgados para a salvação. Se não estamos em Cristo, somos julgados para a condenação. Então, vamos chegar no juízo final apenas para a ideia o propósito, né, de revelar a medida de recompensa ou a medida de punição que cada um vai receber. O estado final e eterno, nós acreditamos aí que os ímpios serão lançados no lago de fogo, conhecido comumente como inferno, juntamente aí com Satanás, juntamente com a morte, né? Os crentes entrarão na glória eterna, na nova terra, e no final os crentes estarão no céu e também na nova terra, porque ambos serão um só. Importante entender que lá em Apocalipse 20, 21, quando fala sobre a cidade santa, a Nova Jerusalém, fala que a Nova Jerusalém vai descer, né, do céu para a nova terra, e que Deus, no capítulo 22, habitará com os homens. Ele vai ser, de fato, o nosso templo. Então, Apocalipse 21 e 22, que está ensinando, meus queridos, é que, linguagem figurada, que no porvir, céu e terra não serão mais separados, tá? Mas, de certa forma, terão se misturado, sendo uma coisa só. Vamos lá para o final, então, resultados práticos do milenismo. A primeira, queridos, a existência e manutenção da igreja por causa do reinado de Cristo. Os queridos, se Satanás não estivesse preso, essa é a verdade, não poderia, de certa forma, haver uma igreja, tá bom? Muito menos uma que durasse tanto tempo ao longo dos séculos, principalmente por conta de heresias e cismas, né? Então, assim, naquilo que Cristo prometeu, ele cumpriu. Ele disse que edificaria a sua igreja e que nem mesmo as portas do inferno conseguiriam resistir a ela, e é isso que nós vemos. Então, outro ponto importante, a menos que Cristo esteja reinando agora, nós, gentios, nós não temos esperança de salvação. Por quê? Porque, de fato, se você se lembra, no Antigo Testamento, a promessa de salvação estava condicionada a um povo, o povo de Israel. Então, a palavra de salvação, ela passa aos gentios a partir do momento que o povo de Israel rejeita Cristo. Então, se nós não acreditarmos no reinado de Cristo, nós deveríamos excluir no que diz respeito à salvação dos gentios, né? Então, o fato de Cristo estar reinando hoje e Satanás estar preso, mostra que, de fato, os desígnios de Satanás são frustrados. E você pode falar assim, pastor, mas o mundo jaz em trevas. Ok, mas a Bíblia também fala que o mundo viu grande luz. E o que é mais interessante, a Bíblia vai dizer ainda que no presente Cristo ilumina e ao mesmo tempo Cristo está saqueando o reino de Satanás, libertando e transportando homens que estavam cativos no reino de Satanás para o reino do seu maravilhoso amor. Outra aplicação prática é o conforto nas lutas presentes, né? Jesus mesmo advertiu que esta era, ela é marcada por esse contraste entre sofrimento e sucesso que acontece ao mesmo tempo. Esse tempo que você está chorando, você está sorrindo. E a igreja, queridos, enfrenta muito sofrimento nesse mundo pecaminoso. Então, um ponto importante é que a perseguição atual, né, a opressão que os ímpios acometem à igreja, fere a igreja hoje. Só que o que nos dá esperança ao lermos o livro do Apocalipse e ver que, de fato, ao mesmo tempo que a igreja sofre, a igreja é perseguida, nós caminhamos por uma consumação e vitória, nós vamos ver que o pano de fundo, aquela ideia de uma batalha cósmica que está por trás disso, mostra Deus governando a história. Mostra ao mesmo tempo que Deus governa e o mal não vai prevalecer contra a igreja, contra o povo do Senhor. Então, a vitória de Cristo no passado e ao mesmo tempo no futuro, né, prometido ainda a ser consumado, é um consolo para todos os cristãos ao longo das eras, né? Então, muitos choraram, sofreram, mas resistiram justamente por conta daquilo que estava diante deles. E por último, anseio pela consumação final de todas as coisas, né? As lágrimas, queridos, e dores que nós passamos neste mundo, né? Neste mundo quebrado e caído, de certa forma, desperta em nós o anseio pelo melhor dos mundos, desperta em nós o anseio pelo novo céu e pela nova terra. Então, nós esperamos pelo dia em que Jesus retornará em glória, trazendo o castigo final, o juízo para os ímpios e a bênção final para os crentes. Eu quero terminar com a citação do Michael Horton. Michael Horton diz que a presença do Espírito no nosso coração, como garantia da consumação, assegura que o que ele começou, ele vai completar. O Espírito traz ao presente as bênçãos da era por vir, que nos preenche não apenas com alegria indizível, mas também com um desejo inexprimível pelo mais que ainda está por acontecer. Então, como o próprio João,
termina o seu livro, que assim possamos terminar também. Maranata, vem Senhor Jesus. Alguma dúvida, meus queridos? Se você quiser o slide, pode me mandar um e-mail que eu repasso para você imediatamente, tá bom? Alguma dúvida? Oremos então e vamos para casa. Senhor, nós te agradecemos por saber que, por mais que soframos, passamos por dias difíceis, complicados, e muitas vezes o passamos por conta da fé que temos no Senhor. Alegra o nosso coração em saber que o Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, é um Rei vitorioso, Rei entronizado, que reina, vive com toda autoridade e poder, e estamos fiados, Pai Santo, nas Tuas boas e seguras promessas, de que nenhum mal, Pai Santo, há de nos tirar, há de roubar de nós a alegria de saber que tudo caminha para a consumação final, a vitória plena, a vitória consumada do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. O que mais alegra o nosso coração é saber que nós estaremos lá, de uma forma ou de outra estaremos lá. E nós o louvamos por isso, bendizemos ao Senhor por isso, e que essas verdades do livro do Apocalipse possa verdadeiramente encher o nosso coração de alegria, de esperança, de zelo, de amor e, acima de tudo, de temor e reverência para com Teu santo, bendito e precioso nome. Nós assim pedimos ao Senhor também que nos leve em paz para os nossos lares e nos conceda um restante de noite abençoado na Tua presença. Assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tenham todos um excelente restante de noite e de descanso.